Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Permita-se esses minutos que você vai fazer o relaxamento, aproveitar ao máximo. Tome uma respiração bem profunda, o máximo que conseguir. E ao exalar lentamente, vai relaxando. Relaxe os seus pensamentos. Relaxe o seu pescoço, os ombros. E tome o máximo que você conseguir. E ao exalar lentamente, relaxe seus braços, suas mãos. Relaxe a face do rosto. Tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe o seu tórax, seu abdômen, seus pulmões, seus pés. Deixe que os pensamentos venham. Eles também estão. Tome uma respiração bem profunda. Deixe que todos os mensageiros de luz fazer presente no ar, no ambiente que você se encontra agora. A respiração bem profunda. E eu vou pedir para que você, nesse momento, possa visualizar uma luz violeta. Uma luz pura. E deixe que essa luz comece a tomar conta do corpo nesse momento. Tome mais uma respiração bem profunda. E deixe que a luz percorra todo o seu corpo, começando pelos seus pés, percorrendo o seu corpo todo e saindo pelo seu chakra coronário. Tome mais uma respiração. Deixe que essa luz possa envolver sua áurea e possa envolver todo o seu ser. Respire profundamente, o máximo que você conseguir. Perceba que nesse momento, um lindo portal começa a surgir na sua frente. Use a sua mente criativa para que esse seja um dos portais mais lindos no qual você irá passar nesse momento. Cada um no seu tempo, da sua forma. Comece a passar por que nesse momento, de que você tem racional, e ao passar, você só encontre o seu emocional. Tome uma respiração bem profunda. E ao passar pelo portal, formar a nossa egrégora. A egrégora onde o nosso mentor espiritual se encontra, Pai João da Mata. Deixe que ele possa conduzir cada um até nós formarmos um grande círculo. Perceba quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. E vamos formando um lindo portal e essa linda egrégora. E ao formar essa egrégora, possamos ser amor, que possamos ser alegria, comunhão, caridade, que tenhamos a consciência
que somos todos nós um só, que somos uma unidade e que possamos espalhar o amor, a alegria, a comunhão e a caridade em tudo em que nós tocarmos agora. Tome uma respiração bem profunda e olhe ao seu redor e perceba o tamanho que é essa egrégora, a energia que ela transmite para cada um. Tome uma respiração bem profunda, o máximo que você conseguir, e permaneça nessa egrégora, sentindo todas essas emoções. Enquanto o Rogério faz a nossa abertura e a nossa oração. E ainda assim, diante dessa egrégora, diante desse relaxamento, diante desta conexão, é que rogamos aos nossos guias e protetores espirituais, aqueles que nos acompanham, rogamos para que eles estejam conosco, nessa noite, neste momento, nesses lugares, trazendo para nós calma necessária para os nossos aprendizados, a tranquilidade para essa próxima hora, para esses próximos minutos, nos desconectando de tudo lá de fora, permitindo que a gente acesse o nosso interior. Porque o aprendizado, ele é, do ponto de vista intelectual, importante, mas o maior aprendizado é aquele que nós colocamos para dentro de nós, nos amamos, nos modificamos, nos permitirmos ser melhores. Rogamos ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco, que nosso Pai Oxalá e toda a sua legião de trabalhadores abençoem esse momento. Que todos os orixás, cada um à sua forma, envie a energia imanente necessária para que possa nos equilibrar. Que os nossos guardiões e guardiãs, Exus e Pombagiras, possam nesse instante nos resguardar e que sejamos um ponto de luz importante, porque assim o nosso patrono, Pai João da Mata, sempre nos revelou. Sejamos um ponto de luz nessa imensidão do universo, mas que ela seja repleta de amor, para abraçar aqueles que tanto precisam, para que os mensageiros de luz possam adentrar a nossa crosta terrestre e assim executar os seus serviços espirituais. Que sejamos esse instrumento. Por fim, pedimos a permissão de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Deus Olorum, nosso Deus Ambi, para que Ele abençoe essa egrégora e assim ela se permaneça. Que assim seja e assim será. Lentamente, movimentem os dedos dos pés, movimentem os pés, movimentem as suas pernas, isso.
Agora movimentem os dedos das suas mãos, lentamente movimente as mãos, mexa os seus braços, isso, levemente movimente o seu pescoço, abra os seus olhos e vá retornando para o aqui e para o agora. Isso. Tome uma respiração profunda, se identifique no local de respiração. Muito bem. Boa noite a todos. Todos estão bem? Todos tranquilos? Boa noite, sim. Estão no seu estado de relaxamento, isso é bom, preparados, prontos para a gente dar sequência no nosso aprendizado. Boa noite, Tatiane, boa noite. Pessoal, antes, eu escrevi à tarde, eu estou com um leve probleminha no meu emulador de vídeo, ele está pronto para subir e eu não consegui. Então, até mandei para o YouTube aí pedindo uma resposta, por que eu não estou conseguindo subir. Eles disseram que é o meu emulador, então eu acho que eu coloco, o rapaz vai vir dar uma olhada amanhã lá na empresa, estando tudo ok, amanhã eu subo a aula da semana passada e aproveito já para subir a aula de hoje, tá bom? Peço desculpas, foi uma falhinha técnica aí. Mas se até Steve Jobs teve problema, que dirá eu? Quem sou eu? Então, mas legal. Estaremos aí todos em breve já com as aulas postas, colocadas no seu devido lugar. Vamos lá, vamos para a aula 3 hoje. Vamos começar aqui. Deixa eu só colocar aqui no estado correto. Perfeito. Vamos falar, dando sequência aqui ao nosso ritmo de estudos. Vamos dar continuidade falando, então, um pouco aí do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Lembrando que a gente vem contando um pouco da história da Umbanda, né? A gente já falou o que é Umbanda, já passamos aí se a Umbanda é cristã ou não, como nasceu a Umbanda, falamos do Zélio, né, na aula 2, quando que ele nasceu, como que ele se apresentou aos 17 anos, como foi feita essa apresentação espiritual para ele, né? Através dos guias e protetores que ali já o acompanhavam. Falamos do primeiro trabalho umbandista, que ocorreu lá no dia 16 de novembro de 1908. Mandei as fotinhos, né? Coloquei um monte de fotinhos lá, de como era e como está hoje em dia, né? A tenda, ou melhor, a casa dele, né? Lá na Floriano Peixoto. Falamos aí das raízes, né, do culto umbandista, passando por tudo aquilo que permeia a Umbanda, né, em todas as religiões, que todas elas unidas acabam chegando na Umbanda. E hoje nós vamos falar, então, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, especificamente sobre o livro que eu passei, para que todos pudessem acompanhar, aqueles que acompanharam vão se familiarizar com as falas, que é o do Leal de Souza, que é o Espiritismo, a Magia e as 7 linhas da Umbanda, que eu deixei em PDF para todo mundo. Caso alguém não tenha tido acesso lá no grupo deste livro, me avise que eu encaminho depois no particular, tá bom? Só me colocar lá e eu retransmito, ou alguém, ou a própria Iris, ou o Jorge, alguém aí, o Sérgio, a Patrícia, a Maria Neide, retransmite no grupo depois para que todos tenham. Certo? Muito bem, então para a gente falar, para que a gente possa compreender a elevação deste espírito, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, nós vamos então reproduzir, como eu falei, na íntegra, tá? Não vou poupar não, mas todo o capítulo, boa parte do capítulo 23 do livro, né? Que o Leal de Souza ali escreveu. O Leal de Souza, gente, né, até para que vocês se familiarizem um pouquinho com ele era um pesquisador muito sério do espiritismo de uma forma geral.
ele começou a sua jornada, ele era jornalista, e ele começou o seu jornalismo mais investigativo justamente das casas espíritas, das casas kardecistas, dos cultos de matriz africana, porque aquilo chamava muita atenção do Leal de Souza, né? Como é essa comunicação junto aos espíritos? Então ele frequentou alguns centros kardecistas, sempre com essa finalidade jornalística. Ele passou, fez matérias, vocês vão ver matérias do Leal de Souza sobre kardecismo, vão ver também sobre o próprio candomblé, não como o Pierre Verger, que o Pierre Verger foi o francês, né, que radicado aqui no Brasil, mas foi o cara que mais estudou o candomblé. Mas o Leal de Souza também frequentou, viu, com essa finalidade jornalística. Até que ele chega um dia, né, e foi estudar essa Umbanda que estava surgindo ali. O que era essa Umbanda, né, que todo mundo estava começando a falar, que estava começando a se espalhar. E ele então foi visitar lá a tenda Nossa Senhora da Piedade, né, justamente no dia onde o caboclo das Sete Encruzilhadas estava lá. E ali, então, começa toda essa saga, vamos dizer assim, da Umbanda, que seria depois traduzida nesse livro que ele fez, de tão impressionado com as coisas que ele viu, ouviu e sentiu dentro daquela tenda, tá? O que faria dele depois, mais tarde, inclusive, quase que virar um trabalhador da tenda. O quanto ele ficou impressionado e apaixonado pela Umbanda, tá? Deixa eu só colocar para cá. Então, deixa eu levantar aqui isso, pronto. Então, a gente começa a falar um pouco, né, do caboclo das Sete Encruzilhadas, já nessa primeira frase. Então, sobre o caboclo das Sete Encruzilhadas, ele fala o seguinte, ele fala, olha, deixa eu só habilitar a entrada aqui, gente, peraí. Aqui, já entrou. Então, ele começa assim, se alguma vez tenho estado em contato consciente com algum espírito de luz, e olha que ele já tinha frequentado outros lugares, esse espírito é, sem dúvida, aquele que se apresenta sob o aspecto agreste e o nome bárbaro de caboclo das Sete Encruzilhadas. Esse agreste, vocês podem remeter para aquele agreste do campo, do mato, silvestre, tá? Seria essa que ele está nos dando. Então, Leal de Souza ali continua. Sentindo ao nosso lado, pelo bem-estar espiritual que nos envolve, pressentimos a grandeza infinita de Deus. E guiados pela sua proteção, recebemos e suportamos os sofrimentos com uma serenidade quase ingênua, comparável ao enlevo das crianças, nas estampas sacras, contemplando na beira do abismo, sob as asas de um anjo, as estrelas do céu. Aqui o Leal de Souza, ele mostra que estar ao lado do caboclo das Sete Encruzilhadas é uma sensação infinita de grandeza. É algo que é sentido na pele, quando esse caboclo chega na tenda ali para trabalhar, para colocar o seu trabalho. Então ele fala que, guiado pela sua proteção, ele recebe, ele suporta, né, todos os sofrimentos com serenidade. E tem essa grandeza infinita de Deus ali estampada de alguma forma nele, né? E aí ele fala assim, o caboclo das Sete Encruzilhadas, passando aqui, o caboclo das Sete Encruzilhadas pertence à falange de Ogum, e sob a irradiação da Virgem Maria, desempenha uma missão ordenada por Jesus. O seu ponto emblemático representa uma flecha atravessando um coração, de baixo para cima. A flecha significa direção, o coração, sentimento.
E o conjunto, orientação dos sentimentos para o alto, para Deus. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Esse daqui é o ponto riscado do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Exatamente esse ponto que ele fala. Nesse parágrafo, o Leal de Souza, ele mostra que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele é cristão. Tanto que ele fala, desempenha uma missão. Lembra que eu falei para vocês que ele estava lá naquelas sete, né, diante das sete, daqueles 7 caminhos, e Jesus coloca a mão no ombro dele e fala, segue por este caminho, porque aqui você vai fundar uma nova religião levada para a terra, enfim, até o final dos tempos. Então ele fala aqui, ó, o seu ponto emblemático, perdão, ele fala assim, irradiado, né, ele pertence à Falange Ogão e sob a irradiação da Virgem Maria desempenha uma missão ordenada por Jesus, ou seja, ele reconhece, e o Caboclo fala isso, que foi ordenado por Jesus. Então ele mostra esse lado do cristianismo, né, do cristianismo do Caboclo. Só que aqui eu quero que vocês entendam uma coisa, quando ele fala que pertence à Falange de Ogum, depois de alguns anos, isso acabou sendo corrigido, tá? O próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele fala que, na verdade, ele trabalha na linha daqueles que vivem nas matas, e ele cita depois o nome de Oxóssi também. Então, vocês vão ver em livros, me parece que é 5 anos após a fundação da Tenda Nossa Senhora da Piedade, é que ele relata esse fato de trabalhar na linha de Oxóssi, tá? O ponto riscado aqui, eu acho que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele quis trazer, nesse momento que ele se apresenta, né, e risca esse ponto, ele quis trazer a simplicidade, né, a humildade, sem muitos elementos, mas com significados muito grandes. Então, essa flecha aqui em direção, né, a flecha significa direção, o coração que ele desenha aqui, o sentimento, e o conjunto, né, os dois, a orientação dos sentimentos para o alto, para Deus, tá? Então, fica uma posição que depois é muito retratado, inclusive pelo próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, Leal de Souza continua assim. Não, tem um negocinho aqui que eu pulei, tá? Deixa eu ver. Aqui. Estava esse espírito no espaço, no ponto de interseção de 7 caminhos, chorando sem saber o rumo a tomar, quando lhe apareceu a sua inefável doçura, Jesus, que mostrou-lhe uma região da terra, as tragédias da dor e os dramas da paixão humana, e indicou-lhe o caminho a seguir, como missionário de consolo e redenção, em lembrança desse incomparável minuto de sua eternidade e para se colocar no nível dos trabalhadores mais humildes. O mensageiro de Cristo tirou o seu nome do número dos caminhos que o desorientavam. Ficou sendo, então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí, reforça aquilo que eu passei para vocês, ditado pelo próprio Caboclo, e, mais uma vez, ficando claro, né, que Jesus teve um papel muito importante na vida do Caboclo, na vida espiritual do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí ele continua assim, iniciou, assim, a sua cruzada, vencendo na ordem material obstáculos que se renovam quando vencidos, e dos quais o maior é a qualidade das pedras com que se deve construir o novo templo. Entre a humildade e a doçura extremas, a sua piedade se derrama sobre quantos o procuram, e não poucas vezes. Ocorre pela face do médium as lágrimas que expressam a sua tristeza. Diante dessas provas inevitáveis, das quais as criaturas não podem fugir. Aqui o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele se compadecia, mostra o quanto que ele se compadecia com o sofrimento humano, a ponto de fazer o médium ali chorar, ele traz esse sentimento para o médium. Para quem é médium de trabalho, de incorporação aqui, se já passou por isso não é regra, eu sempre lembro que espiritualidade não é regra, ela é individual, é para cada um, né? Mas pode ser que alguns de vocês já passaram pela ação
de estar fazendo um atendimento ou fazendo alguma situação mediúnica e te dá vontade de chorar diante de um fato. Literalmente, você fala, mas eu não consigo controlar esse choro. Por que eu estou chorando assim? Sendo que eu estou no trabalho mediúnico. É justamente porque é a sensação do espírito, não é sua sensação. É a sensação do espírito que te fez compadecer. E aí você deixa aquelas lágrimas correrem, tá? Isso acontece muito, muito, deixa eu refazer. Acontece em alguns momentos com médiuns iniciantes da psicografia, tá? Então, ele aqui mostra, né, esse lado, esse sofrimento humano, quanto ele fica compadecido, quanto ele sofre com tudo isso. E essa palavra aqui, criaturas, entendam consulentes, tá bom? Provas inevitáveis das quais os consulentes não podem fugir. Vamos lá, vamos continuar. A sua sabedoria se avizinha na onisciência. O seu profundíssimo conhecimento da Bíblia e das obras dos doutores da igreja autorizam a suposição de que ele, em alguma encarnação, tenha sido sacerdote. Porém, a medicina não lhe é mais estranha do que a teologia. Aqui, eu, Rogério, né, acho que ele exagerou, né, quando ele, principalmente, ele coloca, sua sabedoria se avizinha da onisciência. Não, onisciência, onipresença, onipotência é só com Deus, né? Caboclo das Sete Encruzilhadas é um espírito extremamente elevado e não queremos questionar. Mas não pode haver, né, um exagero desta forma, eu, Rogério, acho, tá? E aqui é bem legal porque ele mostra que aquilo que foi falado lá em 1908, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas, na verdade, o vidente lá da Casa Espírita olha e fala que ele tinha vestes clericais, ele fala, porque eu fui Gabriel de Malagrida, né, um jesuíta antigo, então, ele traz esse conhecimento bíblico, né, na sua reencarnação como caboclo. Lembrando a vocês aqui que todas as nossas reencarnações, todas elas, a gente só soma os conhecimentos, ok? Então, pode ser que nessa reencarnação, vou dar um exemplo, você trabalha na área administrativa, muito bem, você é uma pessoa que trabalha na área administrativa, mas existe alguma coisa em você que é impressionante, parece que você tem um domínio sobre ervas, sobre chá, sobre remédios. Você tem, é algo que vem natural, espontâneo em você. O que é isso? Isso nada mais é do que os registros, nada mais são do que os registros de consciência que a gente traz para essa vida. São registros de consciência. Então, tudo que vocês estão fazendo e aprendendo hoje, nessa atual reencarnação, vocês vão levar para a próxima também, que vai se somar a todas as outras reencarnações que vocês tiveram. E aí é lógico que na próxima reencarnação, assim como nessa, vocês estão diante de uma missão pessoal. E essa missão pessoal muitas vezes envolve o trabalho, vai envolver algumas outras situações do seu dia a dia. Então você vai levar essa experiência, você vai acumular essa experiência. Por isso que ele tinha conhecimentos bíblicos. Por quê? Porque ele tinha sido padre, um jesuíta na outra encarnação. Ele também tinha, ele coloca aqui, né, porém a medicina não lhe é mais estranha do que a teologia, ou seja, ele conhecia, Caboclo das Sete Encruzilhadas conhecia muito de medicina. Ora, se ele conhecia muito de medicina, significa que em alguma reencarnação, possivelmente ele foi um médico, ele foi um enfermeiro, ele foi um farmacêutico, não sei, alguma coisa ligada a essa área da saúde, que fez com que nessa consciência espiritual ele trouxesse essa bagagem. Ele estava aqui como espírito, e ele trouxe essa bagagem toda que ele acumulou. E assim seremos nós, tá bom? Vamos lá. Acidentalmente, o seu saber se revela. Uma ocasião para justificar uma falta por esquecimento de um de seus auxiliares humanos, explicou minucioso o processo de renovação das células cerebrais. Descreveu os instrumentos que servem
para observá-las e contou numerosos casos de fenômeno que os atingiram e como foram tratados na Grande Guerra escrita em 1914. Também, para fazer os seus discípulos compreenderem o mecanismo dos sentimentos, se assim posso expressar-me, explicou a teoria das vibrações e a dos fluidos, e numa ascensão gradativa da mais singela das linguagens, ensinou a homens de cultura desigual as transcendentes leis astronômicas. De outra feita, respondendo à consulta de um espírita que é capitalista em São Paulo e representa interesses europeus, produziu um estudo admirável da situação financeira para a França, pela quebra do padrão ouro na Inglaterra. Aqui ele mostra que ele foi um espírito muito vivido, que eu acabei de dizer para vocês aí. Tudo que ele viveu aqui na Terra, tudo que ele passou aqui na Terra, tudo aquilo que ele acumulou, quando ele veio aqui trabalhar em espírito, ele trouxe tudo. Imagina, gente, a gente está falando aqui no Caboclo das Sete Encruzilhadas, vamos colocar, ele já citou aqui a Grande Guerra escrita em 1914, vamos dizer que o Zélio devia estar com 20 e poucos anos, talvez nem 30 anos. 8, 14, pode ser, talvez uns 30 anos, talvez. Olha a quantidade de situações que ele conhecia, o espírito conhecia. Então não podia ser o Zélio, porque o Zélio não tinha essa formação, o Zélio não conhecia de astronomia, o Zélio não conhecia de medicina, o Zélio não conhecia a teoria das vibrações e dos fluidos, e isso todo Caboclo das Sete Encruzilhadas passava ali, para os consulentes, passava para os trabalhadores, né, para quem auxiliava ali. Tá? Então mostra a experiência que ele adquiriu ao longo das suas reencarnações. Vamos lá, uma continuidade aqui. A linguagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas varia, de acordo com a mentalidade de seu auditório. Ora chã, ora simples, sem nenhum atávio, ora fulgurante nos arrojos e na forma da sua eloquência. Nunca desce tanto que se abastarde, nem se eleva demais que se torne inacessível. A sua paciência de mestre é como sua tolerância de chefe ilimitada. Leva anos a repetir em todos os tons, por meio de parábolas, de narrativas, o mesmo conselho, a mesma lição, até que o discípulo, depois de tê-lo compreendido, comece a praticá-lo. Então, aqui, insistência, paciência, perseverança pela mudança do ser humano era o que o Caboclo das Sete Encruzilhadas praticava. Se ele tivesse que repetir 10, 20, 30 vezes, se é para melhora, ele praticava, ele falava. Ele, né, conforme ele fala aqui, como sua tolerância de chefe ilimitada. Ou seja, ele sabe que ele está ali para dar o suporte, para fazer com que aqueles trabalhadores possam se desenvolver, possam se melhorar. Tá? E, às vezes, isso mostrava também assim, o quanto ele era adepto ao meio. Né? Se era às vezes uma gira ou algum lugar que tivesse pessoas mais simples, ele ia falar de forma muito simples, para que aquelas pessoas compreendessem ele. Se fosse um lugar que exigia uma eloquência maior, certamente ele falaria aquela linguagem para que ele pudesse ser ouvido. Então ele sabia se adaptar também ao local, às pessoas que ali estavam. Vamos lá, vamos continuar aqui. A sua sensibilidade ou perceptibilidade é rápida, surpreende. Resolvi, certa vez, explicar os 10 mandamentos da lei de Deus para meus companheiros. E à tarde, quando me lembrei da reunião da noite, procurei, concentrando-me, comunicar-me com o missionário de Jesus, pedindo-lhe uma sugestão, uma ideia, pois não sabia como discorrer sobre o mandamento primeiro.
Então, aqui é o Leal de Souza dizendo assim, olha, uma vez foi pedido, né, para que ele falasse, explicasse sobre os 10 mandamentos, e aí, para todos os companheiros ali de trabalho. E aí ele, sabendo que tinha que falar naquele dia, ele fez, né, mentalizou, se concentrou ali, para tentar essa comunicação com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, para que ele pudesse dar uma direção, uma sugestão, uma ideia, né, porque ele não sabia como falar sobre esse mandamento, o mandamento primeiro. E aí, tudo bem, aí vamos lá, vamos dar continuidade. O Leal fala assim, ao chegar à tenda, encontrei o seu médium, ou seja, encontrou lá o Zélio, e viera apressadamente das Neves, no município de São Gonçalo, por uma ordem recebida à última hora, e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, baixando em nossa reunião, discorreu. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Discorreu, opa. Aqui. Agora, discorreu espontaneamente sobre aquele mandamento. Concluindo, disse-me, agora, nas outras reuniões, podeis explicar aos outros como é o vosso desejo. Ou seja, Zélio estava na sua casa, quando ele fez esse pedido, ele mentalizou esse pedido, e fez esse pedido para o Zélio, Zélio foi tocado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e falou, corre lá para a tenda agora. Vai para lá que nós temos uma missão a ser feita. E assim ele foi. E chegando lá, ele atendeu, então, o Leal de Souza, né, e explicou para ele qual era esse mandamento, sobre aquele mandamento que ele tinha dúvida. Né? Então, para vocês verem que essa comunicação com o Caboclo das Sete Encruzilhadas e o Caboclo com o Zélio era muito grande, né? Um trabalhador precisando, ele ia até lá para socorrer esse trabalhador. Vamos lá. Meu áudio está falhando, gente? Ali acho que colocou aqui. Não? Ali? Não está não, Jair. No No começo estava assim, umas falhadinhas, mas imperceptível, mas tá bom. Tá. Ale, vê se de repente pode ser a sua internet aí, tá bom? Se continuar falhando, você me fala. E aí vamos lá. Então, aí ele continua assim, o Leal de Souza, né? E esse caso se repetiu. Havia necessidade de falar sobre 7 linhas da Umbanda e incerto sobre a linha de Xangô, implorei mentalmente o auxílio desse espírito. E, de novo, o seu médium, por ordem de última hora, compareceu à nossa reunião, no qual o grande guia esclareceu, numa locução transparente, as nossas dúvidas sobre essa linha. Então, ele estava atento a todo momento, né? Ele tinha o cara pensava, gritava um socorro aqui, ele já virava para o Zélio, Zélio, levanta, vamos lá. Eu imagino a vida do Zélio, como devia ser, porque não é fácil, né, gente? Imagina a gente estar lá e ter que ir lá socorrer rapidamente, correr lá para dar um suporte. Então, não é algo muito fácil. Tem que ter uma paciência muito grande aí, a família, né, também, porque às vezes, a depender, ele devia estar com a família, o que for, não é uma tarefa fácil, não é uma missão. O Zélio tinha uma missão muito grande, por isso que era tão latente as coisas ali para ele. Muito bem, então vamos lá, vamos continuar. A primeira vez em que os videntes o vislumbraram, no início de sua missão, ele se apresentou como um homem de meia idade, a pele bronzeada, vestindo uma túnica branca, atravessada por uma faixa que brilhava em letras de luz. E lá estava a palavra Caritas. Caritas, gente, para quem não sabe, significa caridade em latim. Tá? Depois, e por muito tempo, só se mostrava como caboclo, utilizando tanga de plumas e demais atributos dos pajés silvícolas. Passou mais tarde a ser visível na alvura da sua túnica primitiva, mas há anos acreditamos que só em algumas circunstâncias se reveste de forma corpórea, pois os videntes não veem. E quando a nossa sensibilidade e os outros guias assinalam a sua presença,
Fuge no ar uma vibração azul, e uma claridade dessa cor paira sobre aquele ambiente. Ele não demonstrava, peraí, deixa eu só colocar uma pra cá. Ele não demonstrava de forma corpórea para todos, né? Não se apresentava dessa forma. Porém, até porque nem todos, isso é importante, nem todos tinham a clarividência, nem todos tinham a vidência, a mediunidade ela vai variar de pessoa para pessoa, né? A faculdade mediúnica, para uns é de uma forma, para outros é de outra forma, porém, para todos, sem exceção, ele fazia com que as pessoas tivessem sensações. Então, sensações, vibrações perceptivas. E aí é quando ele cria, né, que ele fala aqui, ó, e quando a nossa sensibilidade, os outros guias assinalam sua presença, fulge no ar uma vibração azul. Então, imagina, você está lá e sentir uma vibração, e mais do que uma vibração, essa vibração chegar com uma cor para você. Então, o médium está ali, ele sente a vibração, e essa vibração ela tem uma cor, ele consegue ter percepção daquilo que está acontecendo. E numa claridade dessa cor, paira no ambiente. Então, é como se você olhasse o ambiente e ficasse tudo azul. Né? Você sentisse essa vibração. Então, ele causava isso. Para aqueles que não podiam literalmente vê-lo, ele causava esse sentimento, essa sensação, essas vibrações. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Para dar desempenho à sua missão na Terra, o Caboclo das Sete Encruzilhadas fundou 4 tendas em Niterói, e nessa cidade, e outras fora das 2 capitais, todas de linha branca da Umbanda e Demanda. O que significa aqui, para vocês entenderem, é um conceito que era muito utilizado na década de 1910, 1920, 1930, tá? Era bastante utilizado isso nas várias umbandas que foram sendo criadas. Quando se fala aqui linha branca, é que só trabalha para a caridade, né? Apenas para a caridade. Porque naquela época já existiam os rituais quimbandeiros. E era uma linha preta, porque eles trabalhavam tudo de preto. Como até hoje, os quimbandeiros trabalham de preto hoje. Então, era só para dar essa distinção, porque existia também naquela época, aqueles que tratavam, não falavam só quimbanda, falavam, a Umbanda, como que eles citavam? A Umbanda da quimbanda. E aí, quem que é Umbanda da quimbanda? Que raio que era isso que estava surgindo, estava ali, vindo? Então, as umbandas que trabalhavam com todos os espíritos da direita, e uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, seja o que for, da esquerda, eles tratavam então de umbanda de linha branca. Só por essa distinção, tá bom? Não tem outra finalidade que não seja essa. E quando ele fala umbanda e demanda, é porque procura dar espaço para quem, para todos os encarnados e desencarnados. Por isso demanda. Tá? Para encarnados e desencarnados. Então, aqui a gente viu os principais trechos desse livro, que eu cito, que para você conhecer, saber quem foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, como espírito, que veio trazer essa umbanda que a gente conhece, que trabalhou com Zélio, que foi esse espírito, acho que o Leal de Souza, gente, é um dos que mais tem propriedade para falar. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque ele entrou como um jornalista investigativo. Então, ele foi com o olhar da ciência. E a gente sabe que todo jornalista investigativo, no fundo, ele quer desmascarar. Ele quer ir lá para falar, eu vou provar o contrário. Né? Noticiar, porque realmente existia muito charlatanismo naquela época. Né? Hoje existe, o que dirá naquela época. Então, quando ele entra ali, ele vai nesse olhar, ele vai no olhar investigativo, no olhar de desmascarar. E ele começa a ficar tão impressionado com tudo aquilo que ele vê, com tudo aquilo que ele presencia, com tantas coisas
que ele não conseguia nem nominar, que ele se entregou. Ele falou, ó, não tem, né, não tem explicação. E se não bastasse isso, tem uma passagem nesse livro, que vocês vão ver também, que ele mesmo fala que um dia Zélio ele fala que o Zélio ele chega para ele e fala assim, você, depois de muito tempo, você está feliz com o trabalho que você fez? E ele fala assim, mas por quê, né, da pergunta? Hoje eu não trabalho aqui com vocês. Ele falou, não, mas nós já sabíamos que você viria para cá e escreveria sobre a Umbanda. O Zélio não tem um livro lançado, gente. O Zélio não tem um livro lançado. Por quê? Porque se ele lançasse um livro próprio, poderia cair em descrédito. Porque é ele falando dele, ou ele falando da espiritualidade dele. E o que a espiritualidade quis fazer? Não, eu quero um terceiro, um jornalista, um cara que vem aqui para tentar desmascarar. Porque é dele que vai sair as palavras. E aí foi o que aconteceu. Leal de Souza depois escreve esse livro, e foi um livro muito emblemático na época, se rendendo, né, a tudo aquilo que ele viu, ouviu e viveu dentro da tenda Nossa Senhora da Piedade e nas demais tendas. Então aqui dá para a gente ter um pouquinho dessa noção do que foi Zélio. O legado, né, de pai Zélio Fernandinho de Moraes, a gente tem que citar aqui um tópico que foi tratado pelo próprio W. da Mata e Silva, né? Também é outro um grande umbandista do segmento da Umbanda esotérica, um cara super respeitado, e também, W. da Mata e Silva, se eu não estiver enganado, ele também é um dissidente do Zélio, tá? Que ele foi com uma vertente do esoterismo. Né? E ele fala assim, Zélio de Moraes foi um médium exemplar, e com o caboclo das 7 encruzilhadas, se conjugaram em uma brilhante missão. Foram vanguardeiros, ostensivos, que plantaram as primeiras sementes de reação e do protesto doutrinário contra as práticas fetichistas das matanças e dos sacrifícios às divindades. Essa época, os trabalhos eram quase que diários, né? Quase que diários. E existia, como o W. da Mata e Silva ele fala aqui, dessas práticas fetichistas, né, de matanças, do sacrifício às divindades, tal, porque isso daí, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que acontecia na época. Logo que os escravos, né, os escravizados, perdão, eles tiveram as suas cartas de alforria, eles foram libertados, né, a gente sabe como foi essa libertação, né, ela foi uma libertação onde gerou muito ruído, onde os senhores, né, os feudais, perderam a mão de obra, e eles fizeram muita maldade, né, com os negros. Por que isso? Porque simplesmente falaram, você não é mais um escravo meu? Ótimo. Rua, some daqui. Agora, você imagina alguém que não tem um fundo de garantia, um salarinho, alguma coisa, caindo para a rua. Uma família tendo que sustentar. Imagina como não era essa situação. E não era uma, 2, 3, 10, 15, 50 famílias. Eram milhares de famílias na mesma situação. Então, como esses negros, eles tinham o domínio, dos sacrifícios, das práticas, eles simplesmente começaram a vender algumas práticas para se sustentar. Eles vendiam algumas práticas, alguns rituais para se sustentar. E qual é a única prática, ou melhor, qual é o único desejo do ser humano aristocrata que simplesmente quer saber do seu dinheiro, quer saber das suas conquistas? Qual é o único desejo dele? Conquista material. Conquista material. Muito bem.
Conquista material naquela época, ou você invadia a terra do outro, e ali havia troca de tiros, e você matava e conquistava aquela terra daquela família, ou não. Só que isso tinha uma série de consequências, ou você contratava aqueles que deixaram de ser escravos para fazer feitiços. E é óbvio que aqueles negros que saíam foram expulsos das fazendas, não tinham o que comer, não tinham o que fazer, cobravam, que era a única forma de sustento, para fazer essas feitiçarias. E as feitiçarias, muitas vezes, aconteciam. Olha só, gente. Por isso que eu falo que a gente tem que analisar o contexto antes de julgar. Muitas vezes eles pediam porcos, galinhas, pediam uma série de animais, onde eles já sabiam que a prática era servir o egé, servir do ponto de vista para retirar o prana, para retirar as energias daquilo, e o restante eles se alimentavam. O restante era alimentado, como é no candomblé, que se mata, mas é dividido com a sua comunidade para comer. Algumas vertentes da Umbanda, a Umbanda mais traçada, que tem o corte, mas depois é distribuído isso para os trabalhadores e para a consciência. Então, quando ele cita isso, W.W. Amate Silva, ele não cita no sentido de discriminar. Ele simplesmente era o que existia na época, o que ele via. Era o que ele via. Então, ele só não queria misturar uma coisa com a outra, tá bom? Mas, em um momento, o W.W. Amate Silva, ele quis criticar, né, quem fazia isso. Não, ele só estava separando, olha, é uma reação de protesto doutrinário contra as práticas fetichistas das matanças e dos sacrifícios às divindades. Mas existe um contexto histórico que talvez na época não era tão difundido, e hoje a gente sabe que ele existe. E se aconteceu, aconteceu por isso. Tá bom? É importante que a gente tenha essa consciência. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, muitas vezes, né, ele era chamado, como o título que ele usava era assim, o chefe. O chefe está chegando, o chefe chegou, o chefe está descendo. Principalmente pelos seus adeptos, os trabalhadores, né? Nunca permitiu que seu médium ele recebesse qualquer remuneração pelos trabalhos espirituais realizados. Zélio foi avisado desde o primeiro dia que o Caboclo das Sete Encruzilhadas veio, que era a caridade. Caridade pela caridade e ponto. Não se discute, não se fala em moedas, não se fala em absolutamente nada, se fala em atendimento e ponto final. Então, Zélio, ele nunca exerceu a mediunidade dele como profissão, trabalhando aí para sustentar a família, e diversas vezes, muito pelo contrário, ele contribuía para a manutenção da tenda fundada pelo Caboclo. Zélio botava dinheiro do bolso, muitas vezes, para sustentar a tenda, e não foram poucas, foram muitas. Porque imaginem vocês, ele fundou sete tendas. Né? Se hoje já é difícil você manter uma Umbanda, com todo mundo trabalhando, né? Com todo mundo, imagina aquela época. Então, o Zélio bancou, literalmente ele bancou a tenda há muito tempo, porque era uma missão que ele tinha. E não tinha jeito. Não tinha que fugir. Então, o Zélio, ele é um crítico veemente dos centros que ou os pais e mães de santo vivem disso, ou que cobram. Pode ser que ele não viva disso, mas ele cobra por qualquer trabalho. Né? Isso é completamente contra os princípios de Zélio. Em 1967, após 59 anos de atividade junto à tenda de Nossa Senhora da Piedade, o Zélio, então, ele decidiu passar a direção dos trabalhos para suas filhas, para Zélia e para Zilmeia. E ele passou a viver, então, lá em Boca do Mato, e é uma região, um município ali da Cachoeira de Macacau, ali do Rio de Janeiro, fica a 160 quilômetros ali do Rio,
com a dona Isabel, que era sua esposa. Então, ele foi 59 anos de dedicação direta à tenda Nossa Senhora da Piedade e, claro, formando diversos sacerdotes, formando diversos discípulos, né, que depois foram criando, abrindo as suas tendas de Umbanda. Nesse recanto, né, ele acabou indo, bastante privilegiado aí com a natureza, ele continuou ainda assim a atender as pessoas que necessitavam de cura, de doença do corpo, doença da alma, né, numa cabaninha que ele acabou montando, a cabana do Pai Antônio. Então, ele, olha só, ele abandonou, mas não abandonou, né? Ele não ia mais para os rituais, mas ele fez a cabana do Pai Antônio só para atendimento dessas pessoas, quase que um quartinho de santo, né, ele acabou fazendo. O radialista e escritor e presidente da Federação Bandista aqui do Grande ABC, que é o pai Ronaldo Linares, inclusive ele tem um centro aqui em São Caetano também, por sinal é meu avô de santo, né, se a gente pode dizer assim. Ele foi amigo do Zélio durante muitos anos. E ele registrou a última mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas através do Zélio, né? Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Para que vocês possam ter ideia do que foi falado nessa última mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas através do Zélio. Então ele fala assim, o Caboclo fala assim, né? Meus irmãos, sejam humildes, tragam o amor no coração para que sua mediunidade possa receber espíritos superiores, sempre afinados com as virtudes que Jesus pregou na terra, para que os necessitados possam encontrar socorro nas nossas casas de caridade. Aceitem meu voto de paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e carinho. Essas foram as últimas palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas através do médium Zélio Fernandino de Moraes. Quando ele fala que receber espíritos superiores, o que ele está dizendo não havia superioridade de espírito. Na verdade, não dê cabeça para quiumba, traduzindo é isso. Tá? Espíritos que vão te elevar, que vão estar afinados com as virtudes de Jesus, aqueles que vão estar pela caridade, que vão praticar o bem e assistir todos aqueles que necessitam. E depois de 66 anos de mediunidade, Zélio desencarnou num sábado, no dia 3 de setembro de 1975, deixando como legado essa religião que socorre a todos, sem distinção, mesmo os desencarnados, sem distinção alguma. Se tiver que, gente, né, para quem já trabalha em centro, para quem é médio, sabe, muitas vezes você vai fazer um descarrego, vai fazer uma puxada, vai dar um passe, e você traz ali um obsessor, né? Qual é o papel daquele médium que está ali? Eu tenho certeza que todos vocês que trabalham na corrente fazem isso, e fazem muito bem. Doutrinar aquele espírito, ajudar, auxiliar. E é isso que Zélio levantava, né? É o que ele queria dizer isso. Sem distinção, mesmo os desencarnados. Mesmo os desencarnados. E é a nossa responsabilidade, gente, para aqueles que são médios de corrente, ou para aqueles que estão aqui aprendendo, é a nossa responsabilidade levar adiante essa bandeira de Oxalá, que ele nos entregou. Se nós estamos aqui hoje é porque Oxalá confia em cada um de nós, entrega essa bandeira, de forma que nós possamos ser esse exemplo, essa prova da glória, da grandeza da Umbanda, daquilo que ela leva. Para quem já teve contato com Umbanda, eu tenho certeza que foi uma experiência, assim, espero que tenha sido uma experiência maravilhosa, onde vocês encontraram luz, onde vocês encontraram força, onde vocês foram atendidos, foram orientados. A nossa, tem uma música que fala, foi na Umbanda que a minha vida começou a melhorar, né? Tem uma música que fala assim, né? E realmente, a Umbanda é isso. Todos que entram, a vida vai melhorar em que sentido? De saber passar melhor pelos desafios. Não é que ela vai melhorar
financeiramente. Não é isso, não. Mas que ela vai te dar sustentação para você passar melhor pelos seus desafios. Humildade, amor e caridade. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele veio com essa principal missão de democratizar o espiritismo, né? Quando ele fala ali, olha, aqueles que sabem mais vão ensinar, e aqueles que sabem menos vão aprender. Nenhum espírito será desprezado mais. Tornar acessível a todos, né? E não apenas a uma casta social, né? O kardecismo lá atrás, lá nos primórdios, era isso, era só uma casta social que poderia frequentar. As pessoas mais humildes nem entendiam o que era falado, e as letras, né, eram tão complicadas, a eloquência era tão complicada que pessoas mais humildes não conseguiam entender o que era falado, né? E ele trouxe isso da forma mais simples possível, com os fundamentos, ensinando o que eram cada um dos orixás. E é isso. A partir do surgimento, uma coisa que eu não acabei não comentando, mas a partir do surgimento do orixá, o orixá Malê, né, que a gente fala, que é um guia falangeiro de Ogum, que se manifestou a primeira vez em 1913 com o Zélio Fernandinho de Moraes, é que os orixás e a cultura africana foi inserida com mais força ainda pelo Zélio, tá? Então, no Zélio ele ia trabalhando, tá? Quando chegou em 1913, que veio o orixá Malê, que era esse falangeiro de Ogum, aí não teve jeito, porque o Malê obrigou a ele e falou, agora você pode introduzir em todas as suas tendas os orixás. Chegou o momento. E aí o Zélio começou a fundar as outras casas, e dentro dessas casas ele começou realmente a colocar muito mais da cultura africana dentro da Umbanda. Rogério, Diga. a Yara colocou aqui uma observação, o médium de São Caetano que você falou, acho que é o Ronaldo Linhares, né, que é o médium que fez. Ronaldo Linhares. Vou colocar no chat ali, e ela também disse, a hora que você começou a falar da transformação da Umbanda, né, que ela falou que tem um amigo que chama, que a Umbanda é o psiquiatra dos pobres. Ela colocou... É verdade. Eu falo que é muito, muito bem colocado, porque eu falo que as entidades são nossos terapeutas. No fundo, são os nossos terapeutas. Porque você começa a frequentar, você começa a receber pontos de vista, porque as entidades elas te fazem enxergar o que há dentro de você e desperta o que há de melhor em você. Mas ela faz você enxergar a sua escuridão também. Porque a gente só consegue enxergar a luz quando a gente entende a nossa escuridão, quando eu percebo a minha escuridão. E aí, a partir dali, eu começo a enxergar as luzes que são possíveis. E eu acho que é isso que a Umbanda traz de bom para todos nós. As passagens bíblicas, né, vocês viram que nós falamos aqui que o Léo de Souza, ele cita, né, que o Caboclo das Sete Encruzilhadas falava muito bem, conhecia muito bem a Bíblia. Existem algumas passagens bíblicas que eram muito tratadas pelo Caboclo na época, mas que, vamos dizer assim, que permeavam muito mais o campo da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos, tá? E o maior dele, gente, isso está lá, está no texto bíblico. A maior prova mediúnica, né, que a gente, de fenômenos mediúnicos ocorridos, está no de José, pai de Jesus. Quando ele, em sonho, vê o anjo Gabriel. E ele revela que Maria estava grávida, filho de Deus. Porque senão, imagina naquela época, José não tinha tido nenhuma relação com ela e, de repente, a Maria estava grávida, né? Então, se nós levarmos esse contexto desta forma, digamos que vamos levar ao pé da letra o que está dizendo a Bíblia, aqui foi um efeito mediúnico, foi um desdobramento. José desdobrou e o anjo Gabriel veio e avisou. Será dessa forma, é deste jeito. É um dos maiores fenômenos de desdobramento mediúnico que nós temos na passagem bíblica. Aí você vai ter outros em relação aos sonhos e intuições também.
outras passagens mediúnicas. Vai ter bastante lá em Gênesis 15:15, 49:33, Mateus, acho que 8:11. São demonstrações mediúnicas na Bíblia, tá? Jesus também demonstrou o fenômeno mediúnico, a gente não pode esquecer dessa passagem bíblica, quando ele leva Pedro, Tiago, João lá no alto da montanha, e aí eles viram, né, que ele se transfigurou, e ele apareceu ali como Moisés, e depois como Elias, conversando, ele leva Pedro, Tiago e João, que dormem, né, chega um determinado momento que eles dormem, e quando os três acordam, está lá Jesus parado, né, já transfigurado, e aí começa a aparecer a imagem de Elias e de Moisés, conversando com Jesus. Isso está lá em Mateus 17, acho que 17 alguma coisa, não sei se é 17:1, 1:9, 1:8, alguma coisa assim. Mas procurem depois, para que vocês vejam, tá? Então, isso daí é bastante impactante do ponto de vista mediúnico, para que todos saibam. Certo? Tem duas dúvidas aqui, Rogério. Pode falar. Ó, a Caroline, né, está perguntando, nesse caso, seria um chamado da espiritualidade nesse desdobramento? Aí a Beatriz está perguntando que ela tem essa dúvida também, se o desdobramento pode, inclusive, ser uma das primeiras manifestações para alguém que está sendo médium, ou um leigo que está começando. Pode. Ambos podem. O desdobramento espiritual é assim, ó, na verdade, todos nós temos. Tá? Só que quando ela começa a se tornar bastante evidente, ou seja, você começa a lembrar muito, começa aí surgir um efeito mediúnico de consciência. Você sabe que você está desdobrando. Então, pode ser, sim, um início, um processo de uma mediunidade onde você vai ter que despertar ela em algum meio, pode ser no kardecismo, pode ser na Umbanda, né? Mas você vai ter que entrar num desenvolvimento para que você possa não só desenvolver essa faculdade, como outras que possivelmente você terá. Certamente você terá alguma outra faculdade. Porque o desdobramento é quase que um chamado, realmente, para que você comece a perceber da necessidade da sua missão em trabalhar. A Carol está perguntando a respeito do José com relação ao contato com o anjo Gabriel, né? Como é que foi interpretado naquela época, né? Você acha que foi um desdobramento de José que conseguiu conversar com Gabriel? Ou foi uma presença física, né? Existe esse mito também na Bíblia, né? Então, existe. Como a Bíblia também não trata, ela não diz, né, se foi uma vidência. Como José não apresenta em nenhuma narrativa bíblica, como não é apresentado em nenhum outro fenômeno mediúnico, a gente conclui que foi um desdobramento. O desdobramento seria o mais fácil e perceptível por todos nós. Como eu disse, todos nós desdobramos. Todos nós trabalhamos, né? O que repousa é o seu corpo físico. Mas nós estamos em plena atividade na madrugada, né, quando a gente está lá no sono repousado, trabalhando em outras esferas, prestando o nosso auxílio, prestando o nosso serviço. Né? Então, só que aí o desdobramento, quando você traz ele para a sua consciência e lembra com detalhes, com cheiro, às vezes, com a sensação do tato, a sensação de que, nossa, eu estava ali, eu sentia, você sente, parece tão o perfume, o toque da pessoa com quem você esteve. Aí é um desdobramento. Se ele se mantiver, procure um auxílio, né, de uma casa que possa desenvolver você, porque você tem a mediunidade a ser desenvolvida. Não importa a idade, hein, gente? Não importa. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Não importa a idade, tá bom? Deixa eu ver. Bom, de parte literária, da história propriamente dita, a gente encerra aqui hoje nessa aula número 3. A partir de agora, nós vamos começar a falar
da parte da estrutura física de um terreiro. Agora nós vamos entrar um pouco mais na prática de como funciona, como ela é estruturada, para que vocês possam entender essa prática, a estrutura dela, como que ela funciona. Uns são mais simples, uns são mais complexos, a minha casa é desse jeito, outra casa é daquele jeito, não tem problema. A gente está trazendo aqui um fato mais histórico, vamos dizer assim, da percepção dos terreiros, tá bom? Mas isso nós vamos deixar aí para a aula da semana que vem, aula 4, e aí nós vamos estar com a cabecinha fresca, tranquilos, prontos para estar absorvendo aí a estrutura física nesse módulo 2, já da aula 4. Então, o que é o módulo 2? A estrutura do terreiro, que a gente vai estar vendo. Nós vamos falar sobre o congá, o significado do congá, o significado da tronqueira, significado do balé, né, que alguns centros carregam, trazem essa tradição do balé, o roncó, né, o que significa o roncó. Vamos falar um pouco da hierarquia do terreiro, né, um pouco da assistência, dos trabalhadores, dos cambones. Então, agora vocês vão começar a ter uma visão prática de como funciona, o que é um terreiro. Por que tem isso aqui? Por que tem aquilo? Por que tem essa tronqueira? Por quê? Então, isso é já o mais prático para vocês. Combinado? Iris, tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Não, pelo que eu vi, é só isso. Espero que tenha ficado claro, né? Que as pessoas perguntaram. Acho que sim. E Pessoal, não tem mais... respondeu aí? Esclareceu? Sim? Legal. Ah, então tá certo. Foi bem Alguém explicado. tem alguma dúvida? Né, Rogério? Tá bem explicadinho. Ninguém tem dúvida? Se ninguém tem dúvida, eu sempre falo o seguinte, se ninguém tem dúvida, ou eu sou muito bom, coisa que eu não acredito, ou todo mundo está com vergonha de falar, de perguntar. Vou falar para vocês o que eu disse no primeiro dia. A dúvida é ferrugem da fé. A minha dúvida ainda não foi sanada, não. É que eu estou no trabalho aqui, não dá para mim ficar falando toda hora. Mas o que acontece? A minha dúvida, no caso, seria desse desdobramento que o senhor comentou, se isso seria, como é que foi interpretado naquela época? Então, isso foi interpretado como um chamado espiritual, apenas uma revelação? Como é que foi interpretado naquela época essa situação do anjo Gabriel? Agora eu entendi a sua pergunta. Vamos lá. Carolina, a gente tem que entender que a Bíblia, como ela foi escrita, ela ocorreu 300 anos depois da crucificação de Jesus Cristo. E ela foi escrita sobre uma ótica de poder, uma ótica romana, que viu que estava perdendo espaço diante dos conflitos que eram iminentes com todos os cristãos da época, e para não perder ou para cessar essa divergência, Roma adotou e integrou, vamos dizer assim, o cristianismo, porém tutelado por ela. Se nós pegarmos o livro dos Essênios, onde ali você vai ver como era a estrutura essênica, como que funcionavam os essênios, você vai falar o seguinte: poxa vida, Jesus Cristo era um essênio. Por mais que algumas outras vertentes queiram discordar, ele trazia toda a natureza de um essênio. A prática, a forma de lidar com as pessoas, o ensinamento. E os seus apóstolos é muito convidativo para aqueles que são líderes essênios. Todo líder essênio ele é arrebanhado por 12 outras pessoas que o acompanham para disseminar a sua palavra. E os essênios, Caroline, são necessariamente espiritualistas. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que naquela época, eu acho que a interpretação foi, sim, mediúnica. Era o que eles tinham. Eles sabiam da mediunidade dos efeitos mediúnicos. Talvez não com os nomes que a gente está dando hoje, pode ser que teria outra nomenclatura dada, mas certamente eles sabiam dessa comunicação entre os espíritos e eles, né? O poder que esses espíritos traziam. Quando a gente fala hoje, né, se você vê livros ou filmes de Jesus, que ele fala ali?
Se você tiver a fé, você estará curada. Ou seja, eu sou só um instrumento. Existe alguma coisa maior entre mim e você que vai te curar. Ele é um instrumento mediúnico, cedendo o corpo para que algo maior viesse através dele e curasse. Então, eu acho que a interpretação deles era mediúnica total. Tudo que a gente aprendeu hoje, que começa a ser novamente revelado para todos. Expliquei? Agora deu certo? Então tá bom. Certinho, obrigada. A Fabiana também colocou uma explicação aqui, Rogério. Ela está falando que alguns teólogos e tradições cristãs supõem que poderia ser Gabriel, porque ele é um mensageiro ligado ao nascimento de Jesus, mas isso não está confirmado no texto bíblico, se eu não me engano, nem cita nomes. Eles falam que foi um mensageiro de luz. Acho que Gabriel também foi que revelou para Maria, né? Para Maria. Como revelou para ela, ficou associado à imagem de Gabriel ser o mensageiro, né, esse mensageiro de luz, que revelaria para José, até para que José não causasse nenhum tipo de espanto. Mas eu concordo com ela que talvez algumas obras tratem de Gabriel, ou alguns escritores falem de Gabriel, e necessariamente não aparece o nome dele, né, na Bíblia. Mas é um mensageiro de luz, sem dúvida alguma, que chegou, foi um efeito mediúnico, e foi um desdobramento do próprio José, quando ele desdobra e tem essa comunicação. Bom, né? Gostoso, né? A gente vai entrando nos meandres assim e vai trazendo, pelo menos, aquilo que a gente entende que faz mais sentido, né? Acho que esse é o propósito. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não mais? Então, Neidinha, querida, vou pedir para que você faça o encerramento nessa noite, traga essas boas energias que você sempre nos traz aqui para essa semana. Então vamos agradecer ao Pai essa oportunidade que nos é dada toda segunda-feira para nós nos reunirmos. A extensão é muito grande, porque, na verdade, nesta egrégora formada, são muitos os mensageiros que chegam até ela. E o importante de tudo isso, quando Jorge fala do portal, então a grandeza dessa reunião é de nós estarmos amparados com os mensageiros para nós atravessarmos esse portal. E através da nossa energia, eles podem permanecer nesse plano que nós estamos vivendo. Então, nós temos que agradecer muito ao Pai esta oportunidade que nós recebemos todas as segundas-feiras nesta reunião. Estamos vivendo um momento assim muito interessante na humanidade. E cada um de nós estamos formando uma gota de água para que seja transformado em energia positiva para o entendimento entre as pessoas, entre os comandantes e os comandados. Que o nosso mentor espiritual possa sim ter muita luz, a fim de trazer cada vez mais mensageiros durante toda a nossa reunião e que eles possam levar o lenitivo a todos esses nossos irmãos que estão necessitando. Que nossa Mãe Oxum possa nos cobrir com o seu manto, possa nos conduzir nas águas do rio e que possamos ter a consciência que nós temos duas margens e que nós estamos no meio do rio, indo em direção ao mar. E que o nosso objetivo de estarmos reunidos todas as segundas-feiras possa ser realmente com muita vontade, com muito amor
e com muita serenidade. Que você, Rogério, possa receber todas as explicações do plano espiritual. Que você possa ter a luz para chegar a todos que estão famintos do entendimento. Que você possa ser esclarecido a cada instante, cada palavra que você manifestar. E que cada um de nós possamos absorver tudo que nos é concedido no dia de hoje, para que nós, quando acordarmos de manhã, temos a gratidão da vida, a gratidão por nós podermos ouvir, ver, falar, caminhar e tocar. E quando à noite, quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, nós possamos dizer: Senhor, em paz eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai Oxalá, muito obrigado. Pai Oxalá, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai João da Mata, muito obrigado. Pai João da Mata, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao Rogério, muito obrigado. E ao Rogério, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Que nós tenhamos uma boa noite de sono. E até a próxima segunda-feira. O Pai assim vai nos permitir. É assim. Ogum, Ogum.